Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje, como sempre, eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo da escolha de carreira. Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente, com um tema mais meu, vamos dizer assim, né? Eu vou falar para vocês de como o trabalho voluntário ou trabalhar de graça contribuiu para minha vida, o que isso me ensinou, o que me trouxe de aprendizado e como isso me ajudou a refletir na questão do que eu era bom, quais eram meus pontos fortes e principalmente como escolher carreira, tá? Então vou começar falando do objetivo do vídeo em especial. O objetivo desse vídeo não é ficar falando da minha vida, eu nem gosto muito disso, sabe? Me faz lembrar aquelas aulas que eu ia e o professor ficava metade da aula falando da vida dele. Tudo bem que às vezes é legal você trocar uma ideia, dar uma descontraída, mas pelo menos eu quando estava na faculdade, eu tinha muita vontade de aprender coisas novas e nem sempre eu estava disposto a perder ali 30 minutos da aula conversando com o professor de alguma coisa que ele fez e que às vezes era só para contar um negócio que ele fez, não quer dizer que aquilo fosse ajudar a gente em algum aspecto, né? Então assim, eu vou usar passagens da minha vida, eu vou falar bem pouco, tá? Mas eu vou tentar focar mais nas experiências, o que aconteceu, como é que foi, para que isso possa fazer com que você entenda que trabalhar de graça é muito importante, pode ser muito bom para você, né? Eu arriscaria dizer que sempre vai ser bom para você, sempre isso vai te trazer algum aprendizado, mesmo que não seja exatamente o que você está esperando. Então eu vou usar passagens da minha vida para trazer uma informação para vocês. Bom, eu vou começar lá atrás, quando eu tinha 12 anos, né, que eu já tinha computador, graças a Deus eu tive uma oportunidade, apesar de ter tido uma infância um pouco complicada, né, financeiramente. Nessa época eu tive um ponto positivo aí, né? Eu tive a oportunidade de ter um computador bem novo, assim, acho que quando eu tinha 9 anos, 10 anos, 10 para 11, assim, eu ganhei um computador dos meus avós e meus avós tinham lá na época, conseguiram, né? E com acesso à internet, né? Na época eu tinha um negócio lá que a gente não pagava, né? Não tinha aquela questão do provedor, então eu consegui ter acesso à internet. E aí, assim, eu consegui aprender bastante coisa, né, porque eu fuçava muito, até que um dia um vizinho, na verdade, vizinho quase do lado, né, um vizinho me chamou e falou assim, poxa, você tem computador, você sabe alguma coisa? Porque se hoje em dia, às vezes uma pessoa com 40, 50 não sabe muito, você imagina isso há 20 anos atrás, tá? Aliás, 25, porque eu tô falando de quando eu tinha 12 anos e hoje eu tenho 37, há 25 anos atrás. Então, assim, era muito mais complicado. E aí eu falei pra ele assim, não sei, eu mexo um pouquinho. Aí ele falou assim, o meu computador tá sem cor. Aí eu, tá, beleza, eu vou lá ver pra você. E assim, o básico eu sabia. Porque, por exemplo, sei lá, você tá na área de trabalho do Windows. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi clicar lá com o botão do mouse, o primeiro, o segundo, aí você vê que aparece um menu, eu ia fuçando, entendeu? Então, beleza, eu entrei lá em configurações, mudei o esquema de cor. Na época você não conseguia trocar assim o esquema de cor sem reiniciar o computador. E muita gente não sabia disso. Aí eu troquei o esquema de cor, tal, reiniciei o PC. Quando eu reiniciei, voltou colorido. Aí o cara falou assim, poxa, que legal, não sei o que. Pô, eu ia ter que chamar um técnico. Na época não era um negócio fácil, você entra na internet e caça um técnico, não, era tipo tudo loja cara, assistência. Imagina, o cara ia ter que tirar o computador de casa, aquele trambolhão, levar na assistência técnica pro cara fazer isso, ou mandar um cara lá na casa dele que na época ia cobrar, sei lá, que tipo uns 50 reais, 100 reais, tipo, pô, a gente tá falando basicamente quando o real veio, né, e assim, seria uma parada muito cara. Pra vocês terem ideia, por exemplo, ele me deu 10 reais. Com esses 10 reais, cara, eu nunca vou esquecer disso. Eu peguei um ônibus, na época eu andava sozinho lá onde eu morava, né? Que a passagem foi 50 centavos. Eu peguei um ônibus, aí fui pro cinema, o cinema era 2 reais. Quando eu saí do cinema, eu fui no McDonald's, pedi um Big Mac, refrigerante batata, que foi R$3,50. Pedi uma casquinha, que foi 50 centavos. Voltei, então paguei mais 50 centavos no ônibus, né? Quer dizer, R$1 de ônibus, 2 no cinema, 3, mais R$3,50, R$6,50, ou seja, sobraram R$3,50. Quando eu cheguei em casa, ainda joguei flipper até dizer chega, que era meu vício. Na época era 25 centavos a ficha de flipper, joguei até dizer chega. Isso tudo com 10 reais. Hoje com 10 reais você basicamente só pega o ônibus de ida e volta, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você basicamente só pega o ônibus de ida e volta. Bom,
o fato é que quando ele me deu aqueles 10 reais, eu pensei assim, porra, dá pra ganhar dinheiro com isso, mas eu preciso aprender as coisas. E aí isso deu um clique na minha mente. Uma coisa muito importante que aconteceu comigo nesse momento foi que eu não pensava em fazer um curso, porque a minha família não tinha assim condição de ficar bancando toda hora um negócio pra mim, né? Na verdade a gente estava num período muito complicado das nossas vidas, então eu pensei assim, cara, eu tenho que aprender isso sozinho. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fuçar igual um louco dentro do Windows, eu criei a minha lógica, tá? Que basicamente é uma lógica bastante simples. Até hoje, às vezes, por exemplo, eu compro um celular. Primeira coisa que eu faço, tipo assim, cheguei em casa, eu vou lá, vou abrir o menu, vou em item por item, tipo, vou abrir aqui o primeiro, o primeiro abriu 10 opções, vou ver uma de cada vez. O segundo aqui abriu mais 10, eu vou fazendo isso de maneira que eu consiga de cima para baixo, ver tudo que ali tem para oferecer. Cada opção eu vejo, clico, vejo o que é. Se eu não entendo sobre aquilo, eu pesquiso um pouquinho para pelo menos saber o que o celular faz. Então assim, eu comecei a criar minha lógica, né? Que foi assim, pô, tô na tela do Windows, eu sei que se eu apertar o segundo botão tem um monte de coisa, deixa eu ver uma por uma aqui. O que é isso? O que é aquilo? O que é um atalho? Como é que eu crio um atalho? Para que isso serve? Né? Na minha cabeça, por exemplo, eu achava que você criar um atalho era igual você fazer uma cópia da pasta, que eu clicava, ela ia para lá, né? Então eu fui descobrir, por exemplo, que um atalho era diferente de uma cópia. Eu comecei a fuçar mais no Windows, eu clicava lá, pô, C2 pontos, o que é isso aqui? O que tem aqui dentro? Já deu merda, tive que formatar meu HD todo, porque eu apaguei um arquivo lá do Windows. Mas assim, fui aprendendo, é melhor fazer uma merda no meu PC formatado que eu fazendo de alguém, né? Então assim, isso me ajudou nesse momento a criar uma lógica para aprender as coisas sozinha. Isso me ajudou no sentido de que eu, por exemplo, fui conseguir na época um cursinho de HTML que foi quase de graça, na época foi tipo 5 reais, era uma semana só de curso. Mas ele me ensinou o básico de HTML e eu consegui aprofundar um pouco mais aquilo. Aí conseguia fazer umas paginazinhas lá de internet, mandava para alguns colegas. Eu até cheguei a montar um projetinho na época que eu usava uma página de internet como se fosse o que mais tarde, não sei se vocês estão ligados em Lan House, tinha um sisteminha de Lan House que você logava lá, já aparecia, você só clicava nos jogos e tal. E eu fiz como se fosse uma paginazinha de internet. Então, lá no meu Windows, né, quando você logava no Windows, só tinha um ícone, que era como se fosse entre aspas, um sisteminha que eu fiz com HTML. E ali eu ia inserindo todos os atalhos. Por exemplo, jogos, você clicava em jogos, aí tinha um botãozinho lá para emulador, quando você clicava lá aparecia fosse o Street Fighter, tinha uma foto do Street Fighter, eu botei uma descrição e tal. E aí eu fui criando as coisas, fui aprendendo, depois eu fui mexendo com outros programas, quando começou a aparecer aqui Flash, Fireworks, Dreamweaver, que era o que a gente usava assim de mais moderno na época para fazer animação, páginas de internet e tal. Então isso foi me ajudando a ir descobrindo coisa nova. Uma vez eu falei com um garoto da escola que era meio nerd e tinha condição. Então ele, começou a me apresentar os programas, isso aqui mexe assim, mexe assado. E aí com o tempo eu fui conseguindo entender mais. E assim, nesse meio tempo eu fazia uns concertos de graça, alguém chamava e tal, eu ia lá, fazia. Porque a minha preocupação era pensar assim, será que eu vou conseguir resolver esse problema aqui? E eventualmente alguém me dava um dinheiro ou não. Mas assim, vamos dizer que 80%, 90% das vezes eu fui por ir, para estar vivendo aquela experiência. Então assim, isso me estimulou muito a criar uma maneira de entender as coisas sozinho e me estimulou a querer saber mais sobre o computador. Isso também me ajudou no sentido de que eu descobri que eu gostava de consertar o computador. Porque assim, o computador, diferente de uma pessoa, você vai ao médico, você fala, tô com dor aqui, tô com dor no braço, tô com dor não sei aonde. Você fala, o computador não fala. E uma parada foda em computador é o seguinte, por exemplo, meu computador está sem cor. Não quer dizer que o que resolveu o problema no primeiro computador vai resolver no segundo. Já aconteceu, aliás, muitas vezes, se não todas, quase todas as vezes, o mesmo problema que eu resolvi tinha causas diferentes. Então isso era uma parada muito maneira pra mim, porque eu cheguei lá, fui resolver o segundo monitor sem cor. Qual é a primeira coisa que eu pensei? Vou lá trocar a cor. Aí troquei, não resolveu, deu errado. Caralho, e agora? Era um problema na configuração da placa de vídeo, beleza. Quando eu fui no terceiro sem cor, eu comecei pelo trocando a cor lá, não resolveu. Aí eu fui na configuração de placa de vídeo, não resolveu. Eu pensei, e agora? Então isso te estimula a pensar, entendeu? Isso é uma parada muito maneira. Então isso foi um negócio que eu aprendi muito.
Eu gostava também dessa troca com as pessoas, sabe? Por exemplo, depois, mais tarde, quando eu já trabalhava mesmo com a parte de manutenção, eu lembro que uma vez eu atendi um senhorzinho que eu expliquei para ele que eu tinha que formatar o PC e tal, e ele não entendeu o que era. Aí eu expliquei de uma outra maneira, ele também não entendeu. Aí eu tentei uma terceira que ele também não entendeu. Eu pensei, caralho, e agora? Já tentei dar 3 exemplos diferentes. Aí eu perguntei assim para ele assim, pô, o senhor trabalha com o quê? Aí ele falou assim, eu sou revendedor de frutas e legumes para o hortifruti. Cara, eu simplesmente transformei as peças do computador em banana e laranja, falei que era terra, de falar de terra, de plantio ali, para ele entender, para aproximar aquilo do universo dele. Mas o mais importante é, ele entendeu. Ele conseguiu descobrir, eu entender, perceber o que era aquele processo de formatação e tal, para que ele tivesse o computador dele funcionando novamente. Então, assim, isso também me fez descobrir que eu gostava dessa satisfação. Eu gostava da pessoa, pô, virar para mim e falar assim, pô, obrigado, você me ajudou e tal, não sei o quê. E eu nunca cobrava o mesmo preço que um cara de loja cobraria. Claro, até por razões óbvias, né? Mas, assim, eu gostava de atender as pessoas a um custo menor, porque isso também gera uma certa satisfação. Tipo, você teve um serviço legal, personalizado, a pessoa foi na tua casa, resolveu o seu problema e não te cobrou o olho da cara. Então, assim, sempre muito legal. Isso foi uma coisa que eu descobri a meu respeito. Eu gostava dessa parte também. Uma coisa bem legal que aconteceu também foi que mais ou menos nessa fase 12, 13 anos, eu conheci um amigo, o Eduardo, que ele já era mais velho, tipo assim, uns 20, 20 e poucos, e já tinha feito cursinho, por exemplo, de manutenção de computador. Porque eu comecei a saber bastante da parte de software, de um Windows e tal, um pouquinho de Office, mas assim, eu não sabia abrir um computador. Pra mim aquilo era um bicho de 7 cabeças. Então, pô, ele já tinha feito cursinho, aí começou a me ensinar, tipo, pô, minha placa de vídeo queimou. E não, pô, vamos lá comprar uma, eu vou trocar, te ensino como é que troca. Aí, pô, quando ele abriu o computador, porra, eu entendi o que era, né, que pra mim era um bicho de 7 cabeças. E aí isso me estimulou o quê? A querer aprender de hardware. A, tipo, consertar computador também, né? Tipo, pô, minha placa de vídeo queimou, tem que trocar a memória RAM, tem que dar um upgradezinho. Na época tinha por exemplo, tinha umas pecinhas que a gente chamava de jumper, que seu processador, por exemplo, era 400 MHz, você conseguia botar para 450, para 500, ele ficava um pouco mais rápido. Então, assim, tudo isso na época era muito maneiro para mim. Então, isso me estimulou a aprender muita coisa nova dentro do universo de TI, que na época a gente chamava de informática. Mas vamos parar por aqui e bora lá para o estágio 2, porque eu não quero ficar 1 hora falando da minha vida. Bom, o estágio 2 quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu comecei a dar aulas de reforço para crianças de comunidade carente. E aí, assim, eu tive que descobrir algumas coisas novas, né? Descobrir ou redescobrir, vamos dizer assim. Uma questão extremamente importante é que eu tive que estudar mais. Então, assim, na época eu dava crianças, dava crianças, Deus do céu, dava aula para crianças de ensino fundamental, tá? Ensino fundamental. Então, aquilo era uma coisa muito fundamental 1, para ser bem mais específico, ou seja, ali até o 5º ano, né? Então, assim, eu tinha que estudar, nem que fosse o que eu ia ensinar, porque às vezes era uma coisa muito fácil para mim, mas às vezes não era uma coisa que eu lembrava. Ou mesmo que fosse algo que eu lembrasse, pô, eu queria ir lá dar uma olhadinha para não falar nenhuma besteira e tal. Imagina, pô, tu ensina um negócio que não é exatamente aquilo, aí a criança tira uma nota baixa na escola e tal, como é que fica? Então, assim, já era um outro nível de responsabilidade. Um computador, se eu chegasse na casa da pessoa, tentei consertar, não consegui, eu podia falar assim, pô, não consegui, desculpa aí, chama um técnico e tal. Agora, nesse momento, já tinha mais responsabilidade. Eu não podia ensinar uma coisa errada. Tanto que às vezes eu ensinava e aí a criança falava assim, pô, mas o meu professor não ensinou assim não. Aí eu perguntava assim, pô, mas como é que ele ensinou? Para ver se eu entendia a cabeça do professor, para conseguir ensinar da mesma maneira. Então, assim, isso é muito importante, você fazer essa ponte entre a criança e o professor da escola, que vai corrigir a prova dela, de maneira que ela entenda, que ela aprenda, mas sem prejudicar, para que ela não dê um raciocínio que o professor de repente não aceitaria, tá? Que eu não sei como é que tá isso nas escolas hoje em dia, mas antigamente tinha isso, tá? Por exemplo, um professor de matemática, ele te ensinava uma maneira de resolver o problema lá, você tinha que resolver daquela maneira que ele ensinou. Mesmo que, assim, se você usasse outra, mesmo que você chegasse no resultado, ele não aceitava. Então, assim, isso era bastante complexo. E aí, vamos botar isso, já tem quase 20 anos, ainda existia bastante essa questão.
Então eu tive que estudar mais, né? Foi uma coisa que eu redescobri que eu gostava de estudar, porque naquele momento eu não estava estudando um negócio que eu era obrigado, que eu podia simplesmente virar e falar para o coordenador do trabalho voluntário, ó, cara, não quero mais, porque eu achei que ia ser tranquilo, só vim aqui falar, tô tendo que estudar para dar aula para essas crianças aí, ninguém é meu filho. Eu podia ter sido babaca, assim, sabe? Eu acompanhei pessoas assim, não, aqui ninguém é meu filho, tá tendo muita responsabilidade, mas eu encarei aquilo como um desafio, como uma coisa legal, mais um aprendizado que eu vou estar ganhando, sabe? Tipo, conviver com as crianças era legal, você ter aquela realidade que era assim, era diferente da minha, era de certa forma distante da minha, mas não tão distante, porque eu morava perto delas e tal. Então, assim, foi uma experiência muito boa para mim e me ajudou nesse sentido de redescobrir o prazer pelo estudo, porque ali eu estava estudando alguma coisa que eu queria e, assim, eu podia às vezes passar 2 horas fazendo uma pesquisa para fazer alguma coisa para as crianças, que eram 2 horas que passavam tranquilamente. Uma coisa bem legal também sobre esse momento da minha vida é que quando eu entrei lá, eles estavam precisando de um professor de português e eu comecei dando aula de português. Algum tempo depois, eles pensaram em criar um setorzinho para dar aula de informática. Tinha lá meia dúzia de computador e tal, acho que nem chegava a ser meia dúzia, acho que eram 3 ou 4. Mas eles queriam fazer turnos com as crianças para dar aula de informática, para que elas aprendessem um pouquinho sobre computador e tal. Aí, porra, molezinha para mim, né? Que eu já fazia isso desde 10, 11 anos, já tinha trabalhado com aquilo. Na verdade, eu ainda trabalhava com alguma coisa de TI, né, nesse momento da minha vida. Então, porra, pra mim foi show, foi top. Falei, pô, beleza, pode fazer aí que eu ensino, me bota como professor aí. Então, eu acabei pegando mais horários, né, com as turmas, o que envolve mais responsabilidade. Depois, mais à frente, um tempo, o professor de matemática teve que sair, eu também peguei algumas turmas para dar aula de matemática. Isso me fez descobrir, cara, uma coisa mega importante, que é eu tava feliz ali. Tipo, eu já tava pegando outras turmas, eu tava pegando outros horários, eu tava me comprometendo mais. Era sábado de 8 às 9 da manhã, acabou. Chegou uma hora que eu chegava lá às 7 horas da manhã e saía 2 horas da tarde, sabe? É como se fosse alguém que trabalha sábado, meio período, né? É como se fosse alguém no emprego normal. E aquilo ali pra mim era muito maneiro, eu tinha amizade com as pessoas, tinha um bom relacionamento com os alunos, sabe? Conheci os pais, a gente conseguia às vezes fazer uma ponte, porque tem muito pai muito interessado, mãe muito interessado. Então a gente conseguia fazer essa ponte, conversar com os responsáveis, falar, pô, ele tá com dificuldade nisso. Você via que as crianças aprendiam, porque ali, quem tava ali, não é aquilo na escola, que ele não é obrigado ali, ele é obrigado aí. Quem tava ali é porque realmente queria estar ali, sabe? Então, assim, pô, cara, foi uma experiência, assim, pra mim, tipo, que não tem palavras, não tem preço. Foi uma coisa muito, muito boa que aconteceu na minha vida. Uma das melhores decisões que eu tomei foi esse período que eu passei lá dando aula voluntariamente e poder redescobrir o prazer pelos estudos, como era trabalhar com alguma coisa que você gosta, que o tempo passa diferente. Isso começou a gerar um clique na minha cabeça também. Eu acho que o mais importante, não o mais importante, né? Eu acho que eu dizer o mais importante é até um crime falar isso. Mas acho que um negócio muito interessante que aconteceu é que, assim, eu sabia trabalhar com computador. Nesse momento da minha vida eu descobri que eu gostava de ser professor, eu gostava de ensinar. E aí, por um acaso de destino ou não, né? Eu não acredito muito em coincidências, mas aconteceu de surgir uma vaga para ser professor de informática. Olha só que foda! Era uma parada que eu já sabia, que eu gostava de computadores e juntou com outra coisa que eu gostava, que era dar aula. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula em cursos, comecei em cursos que eram só de informática, depois tinha alguns que tinham também inglês e tal, e aí você tem uma troca maior, né, com alunos, com professores. Então isso foi uma coisa que, esses 2 trabalhos que eu fiz de graça, eu consegui juntar o conhecimento dos 2 e trabalhar com isso profissionalmente, de verdade, ser remunerado por aquilo. Então, assim, foi fantástico, foi uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida. E eu digo para vocês que se eu não tivesse feito esse trabalho de graça, os 2 trabalhos de graça, provavelmente eu não teria conseguido. Mesmo que alguém me chamasse para dar aula, que aquela vaga tivesse surgido na minha vida, talvez eu não soubesse tanto de computadores, talvez não, com certeza eu não saberia tanto, né? Ou mesmo que eu soubesse um bocado ainda de computador, talvez eu não tivesse aquela didática, que você tá ali na aula assim, de é diferente, entendeu? Por mais que você seja mais introvertido, você vai se soltando aos poucos.
É diferente de, ó, surgiu uma vaga. Porque a minha entrevista de emprego para dar aula, no primeiro curso que eu fui, foi bem assim, tá? O cara chegou, falou assim, me diz um assunto que você gosta. Eu falei para ele lá. Aí ele falou, tá bom, me dá uma aula aí. Aí me deu uma caneta lá para escrever lá no quadro, sentou e ficou me olhando. Ele falou, tipo, tá, me dá uma aula aí. Então é uma parada que deixa a pessoa meio nervosa, né? Mesmo que seja um assunto do teu conhecimento, tu fica meio nervoso com aquilo, né? Tipo, caralho, agora? O que eu falar aqui vai determinar se eu vou conseguir um emprego ou não, né? E graças a Deus eu consegui. Eu posso dizer para vocês que em boa parte, por conta dessas experiências, lembra do caso que eu contei, do que eu transformei as peças do computador em banana e laranja? Isso me ajudou muito a ter uma didática maior com as coisas, principalmente quando eu tinha que explicar, por exemplo, eu dava aula de hardware para as crianças. Como é que eu ia explicar o que é uma placa-mãe, um processador, como é que funciona? Eu não ia muito a fundo, mas eu explicava para elas mais ou menos quais eram as peças do computador, como é que você reconhecia, né? Tipo, pô, tô olhando aqui, como é que eu sei se é uma placa de som ou uma placa de vídeo? Para quem não sabe, é tudo a mesma coisa. Então, assim, eu dava umas dicas e tal, eu já estava acostumado a conseguir adaptar aquilo para outros universos. Então, no dia que eu tive que dar uma aula, né, eu pensei lá, falei para ele, qual é a média de idade dos alunos? Aí ele falou, entre 12 e 30. Aí eu fui pegando exemplos diferentes, alguns mais voltados para uma criança barra adolescente, alguns para adolescente, alguns mais para adulto. Dentro ali de uma coisa de 10 minutinhos ali que eu dei de aula, talvez menos de 10 minutos, eu consegui mostrar para ele que eu consegui adaptar explicações diferentes para o mesmo assunto. E aí, tipo, porra, foi mole. Quando eu terminei, ele falou assim, cara, gostei muito, a vaga é tua. Tipo, não vou nem entrevistar mais ninguém. Então, assim, isso foi muito satisfatório para mim, muito mesmo. Então, assim, eu tenho certeza, posso dizer para vocês com toda certeza de que esses trabalhos que eu fiz de graça foram o que me fizeram conseguir o trabalho profissionalmente remunerado depois naquela área. E vamos ao terceiro ponto, porque daqui a pouco esse vídeo está se estendendo muito. Eu falei que eu não queria falar muito da minha vida, acabei falando, não tem jeito também, né? Nesse vídeo não tem como. Mas vamos ao terceiro ponto. Terceiro momento, né, que eu quero falar da minha vida é quando eu tinha 25 anos, estava indo de 25 para 26, no trabalho voluntário no movimento escoteiro. Sim, eu fiquei um tempo lá trabalhando voluntariamente no escotismo. E olha, eu posso dizer para vocês com toda certeza que de todos os trabalhos que eu fiz de graça na minha vida, o trabalho voluntário, decididamente o escotismo foi o que mais me ajudou, assim, tipo de longe, sabe? Por vários motivos. E eu vou começar a contar alguns poucos agora para vocês aqui. Logo que eu entrei no movimento escoteiro, basicamente você tem dois tipos de universo dentro do escotismo, tá? O universo de jovens e o de adultos. Ou seja, ou você é jovem e está lá vivendo as experiências proporcionadas, né, que os adultos conseguem fazer e tal, ou você atinge lá a maioridade, né, no caso, dentro do escotismo você pode virar chefe a partir dos 21 anos, se eu não me engano, e aí a partir dos 21 você é um adulto, né, e aí você não realiza mais as experiências como jovem, mas sim como adulto. E eu não tive a oportunidade de conhecer o movimento escoteiro enquanto eu era jovem, mas assim, eu digo para vocês que se eu soubesse como era, eu teria corrido atrás desde muito garoto, sabe? O escotismo é uma parada fantástica que trabalha com a questão do desenvolvimento da criança, a formação de caráter, assim, tipo, é uma parada incrível, incrível. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda do movimento escoteiro, né? Mas vamos lá, enfim. Então, logo que eu entrei, assim, poucos meses depois, eu fiquei sabendo que ia ter uma atividade grande, que envolveria muita gente, centenas de pessoas, e que seria uma atividade temática, que seria um acampamento grande, organizado para jovens e tal. E aí, pô, eu gostei, eu me interessei, comecei a conversar com um, com outro, como é que era, como é que não era. E aí, cara, depois de mais ou menos 6, 7 meses dentro aí se eu não me engano, eu entrei em abril, e a atividade foi em outubro, alguma coisa assim, mais ou menos de 6 a 8 meses, não lembro exatamente, mas vamos botar aí de 6 a 8 meses dentro do movimento, mesmo eu nunca tendo sido jovem, eu tive uma progressão muito boa, né? Não uma ascensão, mas uma progressão muito boa. Eu acho que eu evoluí bastante rápido dentro desse aspecto. E aí, um pouco tempo depois, eu estava coordenando uma atividade assim para centenas de jovens, literalmente centenas de jovens, com muitos adultos responsáveis, tipo, sabe, eu consegui, claro, eu tinha pessoas para me auxiliar, eu não fiz tudo sozinho, óbvio, eu tinha várias pessoas para me auxiliar, inclusive que me trouxeram experiências passadas,
Mas assim, eu consegui organizar tudo, dividir as tarefas, por exemplo, entre os adultos, quem vai fazer o que, da melhor maneira, que todo mundo ficou satisfeito, não ficou pesado para ninguém. Porque dentro do movimento escoteiro, eles têm um lema que eu achei muito interessante, uma coisa que eu ouvia muito, que é voluntários sim, amadores nunca. Então assim, você está fazendo um trabalho voluntário, você não está sendo remunerado financeiramente por aquilo, apesar de eu achar que a sua remuneração vem de outras formas, mas você não está recebendo financeiramente por aquilo, porém você não é porque você não está sendo pago que você tem que ser um amador, você tem que fazer aquilo de qualquer jeito, você tem que fazer o melhor. E cara, eu achava isso fantástico, porque as pessoas realmente estão ali para fazer o seu melhor. Então assim, para mim foi uma parada muito maneira. Na época foi uma mega atividade, como se fosse um grande acampamento com tema, com coisas baseadas na Suécia. Então a gente organizou várias atividades em que os jovens, para entrar nas atividades, eles usavam tipo um dinheirinho como que era uma cópia do dinheiro real da Suécia. Toda a programação incluía conhecimento de política, de geografia, e era uma parada que era muito divertida, mas ao mesmo tempo informativa. Tipo, eu tenho certeza que, se não todos, a maioria saiu dali sabendo dizer alguma coisa sobre a Suécia, nem que fosse só sobre o dinheiro, porque eles tinham que mexer com o dinheiro para poder, né, entrar nas atividades e tal. A questão da integração também, porque dentro das equipes que a gente criou, tinham jovens de 6 a 21 anos. Então, assim, como que você vai criar uma atividade que uma criança de 6 pode participar e uma de 18, 19, 20 pode participar? Como é que você cria essa igualdade? Então, assim, cara, assim, foi um negócio fantástico na minha vida. Foi aí que eu descobri que eu gostava de falar em público, que eu não tinha essa vergonha. Tipo, o dia que eu tive que falar, você chegou lá no acampamento, tinha galera, devia ter umas 200 pessoas, sei lá, talvez 300 pessoas, eu não lembro, mas era muita gente, acho que mais de 300 pessoas, eu acho, olhando pra você, né? Você tem que chegar lá e falar, e sem microfone. Então, assim, pra mim foi mega tranquilo, e foi muito bom ter descoberto isso, que eu não tinha problema em falar em público, que na verdade até eu gostava dessa parte, gostava de me comunicar com as pessoas. Isso reforçou uma ideia que eu não tinha percebido, que era que eu gostava de relacionamentos com pessoas. Por exemplo, quando eu falei de informática, lembra que eu falei que eu tinha essa troca dos clientes, da satisfação de não cobrar um preço caro? Eu sempre gostei dessa questão do relacionamento, de fazer alguma coisa boa para as pessoas, só que eu não tinha percebido isso ainda. A ficha veio cair aí, quando eu estava fazendo um trabalho voluntário dentro do movimento escoteiro, né, que eu tinha que falar em público, que eu tinha que relacionar com jovens, com os pais e tal. Isso para mim foi muito importante também. Uma coisa muito importante foi que eu descobri que eu tinha uma habilidade para liderar as pessoas, para organizar pessoas. Por exemplo, dentro de uma atividade dessa, você vai ter adultos que iam ter que lidar com criação de atividades, que organizar as atividades no dia, tem que ter um adulto lá para receber os jovens, e tem que ter adulto fazendo comida, tem que ter adulto limpando o banheiro. Então, assim, é uma coisa que, isso às vezes, quando a gente cresce, quando a gente entra para o mundo de gente grande, muitas vezes você vê algumas coisas como uma ofensa, né? Tipo, eu não vou para uma atividade limpar banheiro. As pessoas enxergam isso como uma ofensa e, por favor, você que está assistindo esse vídeo, você que está me vendo agora, cara, grava o que eu tô te falando. Não seja essa pessoa, não seja assim, tá? Podem acontecer muitas coisas na nossa vida, em algum momento você pode ter que limpar o banheiro, nem que seja da sua casa, mas pode ser que você esteja numa atividade, você vai ter que limpar um banheiro, fazer alguma coisa e tá tudo bem. Se eu que organizei a atividade tivesse que ter limpo um banheiro lá, pra mim não teria problema nenhum. Mas assim, o fato é que você tem que dividir as pessoas, você tem lá 120 adultos que você tem que dividir para fazer lá as tarefas e tal, e vai ter alguém que vai ter que limpar o banheiro. Então assim, como é que você faz essa divisão? E eu descobri que eu tinha essa capacidade, eu conseguia conversar com as pessoas, perceber o perfil de cada um e pensar assim, essa pessoa pode fazer isso, essa pessoa pode fazer aquilo. Eu consegui identificar, tá? Porque assim, é um grande problema hoje nas empresas. Imagina assim, não sei se você conhece damas de xadrez, se você sabe jogar, se você conhece as regras, mas imagina o seguinte, os empresários geralmente veem a empresa e seus funcionários como um tabuleiro de damas. Todo mundo faz a mesma coisa, o mesmo movimento, todo mundo consegue ser dama, todo mundo consegue tudo. E não é assim. A vida não é um tabuleiro de damas, é um tabuleiro de xadrez.
Você tem pessoas diferentes. Você vai ter o peão, você vai ter um rei, você vai ter uma rainha, você vai ter um bispo, um cavalo. Ou seja, pessoas que andam de maneira diferente, em quantidades de casas diferentes, em velocidades diferentes. É assim que a vida é. E você tem que entender quem é o teu rei, a tua rainha, quem é teu bispo, quem é teu peão, quem você pode fazer o quê, para que aquela pessoa te dê o melhor dela e que aquilo seja bom. Eu costumo dizer que, assim, eu tenho uma teoria de que você pode dar notas de produção para umas pessoas. Ainda vou criar um nome para essa teoria. Mas vamos dizer que você tem uma pessoa nota 3, né? Aquela pessoa que todo mundo fica falando, tá nota 3. Se você estimular o nota 3, der um reforço positivo e tal, ele vai melhorar. Ele vai ser um 3,5, eventualmente um 4. Pode ser até que numa tarefa dessa muito grande ele te dê um 5. Só que se você pedir desse nota 3 um nota 6, ou seja, você está pedindo o dobro do que ele normalmente é, ele não vai conseguir. Ou ele vai conseguir durante um tempo, mas ninguém faz isso muito tempo. Você não pode torcer uma pessoa muito tempo. Você pode torcer um pouquinho num evento e tal, mas ele não vai sustentar aquilo. E aí depois ele vai ficar tão frustrado, tão cansado, que ele não vai nem mais ser o 3. Ele vai ser um 2, quiçá um 1. Talvez ele vire um 1. Né? Então, assim, isso é muito importante você saber reconhecer. Se tiver que dar uma nota para as pessoas e saber até onde você pode esticar aquilo, até onde você consegue aumentar aquela nota, tá? E também tem que saber lidar com o cara que é nota 7 e fala assim, se aquele ali é o 3, eu vou ser o 3 também, entendeu? Então, assim, são desafios muito diferentes. E eu lidava com essas questões, sempre foram questões para mim relativamente fáceis de lidar, identificar os talentos, distribuir as pessoas. Eu gostava muito daquilo. Então essa experiência, assim, para mim foi fundamental com essa questão de liderar pessoas, que naquele momento eu estava liderando qualquer coisa. Quem era o organizador, né? Que estava fazendo ali, quem planejou o evento todo era eu. Qualquer merdinha que desse, as pessoas recorriam a mim. Foram 48 horas de evento, 48 horas correndo pra cima e pra baixo, porque falou, tá faltando não sei o que ali, fulano chegou atrasado e não sei o que, tudo era comigo. E pra mim foi muito recompensador. Eu fiquei praticamente sem comer, praticamente sem dormir e tava mega feliz com o que tava acontecendo, cara. Então, assim, isso reforçou a minha ideia de você estar trabalhando com alguma coisa que você gosta, tá? Então eu posso dizer pra vocês que esse evento em especial dentro do meu trabalho voluntário foi uma coisa que abriu minha mente. Uma coisa, cara, muito importante nesse momento da minha vida e que eu quero passar aqui, quero dividir com vocês é o seguinte. Nesse momento eu não estava trabalhando como professor de tecnologia da informação. Eu estava trabalhando numa empresa de TI, mas eu não gostava do que eu estava fazendo. Apesar de eu ter sido contratado com uma tarefa, eu não gostei daquilo, eu não gostei da empresa. Eu não gostei da postura do meu chefe, teve um monte de coisa ali me incomodando, era muito ruim. Então, pra mim, olha só como é que a vida foi nesse momento, né? Eu tinha um trabalho que eu não gostava e que eu recebia por aquilo, e um que eu gostava e que não recebia nada. E eu era muito mais feliz naquele que não recebia nada. Mas eu podia largar minha vida e viver daquilo? Eu não podia, né? Então, assim, eu tive essa coisa na pele, no mesmo momento de estar vivendo em 2 trabalhos, vendo a diferença de um que você não é feliz e um que você é feliz, né? Então, assim, isso foi muito importante para mim. Por isso que eu prego muito por essas e outras experiências que eu passei na minha vida, que eu decidi criar esse canal, que eu decidi estar aqui trocando informações com vocês, porque, cara, você trabalhar com alguma coisa que você não gosta, e eu ganhava bem na época, mas você trabalhar com alguma coisa que você não gosta é muito ruim. É muito ruim. Especialmente se você já trabalhou com alguma coisa que você gosta, que você é bom. Aí aquela coisa ruim fica muito pior. Então, galera, vamos dar uma resumida aqui agora, porque eu já estou há muito tempo falando da minha vida e eu falei para vocês, eu prometi que eu não ia ficar falando da minha vida e sim tentar trazer um conhecimento para vocês, né? Já estou aqui há muito tempo falando da minha vida, mas vamos lá. Vamos resumir aqui o que eu quero trazer para vocês de importante. Vou destacar aqui alguns pontos que o trabalhar de graça me trouxe. Eu aprendi sobre manutenção de computadores, eu aprendi sobre a parte de software, de resolver pequenos problemas no Windows, ter que reiniciar, ter que formatar um computador. Tem gente que até hoje não sabe formatar, você imagina 25 anos atrás. Eu sabia como formatar e era um processo muito mais complicado, sabe? Eu tive que aprender a formatar, resolver problemas no Windows, aprender hardware,
Eu aprendi a parte de linguagem de HTML, alguns softwares para criar páginas de internet. Eu descobri o meu prazer pelos estudos. Eu descobri que eu gostava de relacionamento com pessoas. Eu descobri que eu amava dar aulas. Eu descobri que eu era bom com liderança, com organização de equipes. Então, assim, muita coisa eu aprendi com os meus trabalhos de graça, com os meus trabalhos voluntários. Então, assim, eu digo para vocês, eu já conversei sobre isso em alguns vídeos anteriormente, que é muito importante você, se você tá em dúvida, tipo, eu acho que eu quero ser engenheiro, né? Porra, eu tô com isso na minha cabeça, tipo, tenta trabalhar de graça em alguma empresa, tenta conversar o máximo que você puder com engenheiros de empresas diferentes, pessoas que gostam do que fazem. E, porra, se você conseguir, cara, trabalhar um tempinho lá, voluntariamente na empresa, vai ser um negócio fantástico para você, para tua vida. Esse trabalhar de graça, que aqui a gente tem um pouco isso, né? Tipo, trabalho escravo e tal. Mas, cara, isso vai te ajudar muito, 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 eu tenho certeza. Bom, gente, então é isso. Falei pra caramba. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E fiquem atentos, clica no sininho. Se você tá aqui até agora comigo, cara, não se inscreve no canal, não acredito. Tenho certeza que você curtiu esse vídeo. Então clica no sininho, se inscreve no canal, deixa teu comentário. Se você quer saber sobre outras histórias, algum momento da minha vida que eu acho que tem um aprendizado bom para você, deixa aí nos comentários que eu trago em vídeos futuros, tá bom? Então é isso, um grande abraço para todo mundo. Fui!